Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um vídeo relevante e ele envia para mais pessoas e assim mais pessoas conseguem conhecer o meu canal, aprender sobre libertação e me ajudar a crescer também aqui no canal. Amém? Hoje, essa semana, a gente vai falar sobre libertação. Já tenho postado uns vídeos aqui falando sobre libertação. E hoje eu queria falar sobre como saber se eu preciso de libertação. E é umas dúvidas assim que eu achava, né, quando eu vim pro Senhor, que libertação era só expulsar o demônio. E eu entendi que não. Expulsar demônio não tem a ver só com possessão. Expulsar demônios, libertação não tem a ver só com expulsar demônios. Tem a ver também com nossa libertação na mente, na alma, no coração. Por quê? A libertação, às vezes, você pode não necessariamente estar possuído por demônios, mas você está preso, né, numa falta de perdão, numa renúncia, né, numa idolatria. Então, tudo isso é libertação. Tudo aquilo que nos aprisiona, ou seja, possessão ou não, nós precisamos de libertação. E como saber se eu preciso de libertação? Qual área da minha vida eu preciso saber que preciso de libertação? Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a caminhar com o Espírito Santo. Precisamos criar intimidade com o Espírito Santo. E como criar essa intimidade com o Espírito Santo? Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida principalmente de palavra. Você precisa ler a palavra do Senhor. Porque quando você lê a palavra do Senhor, ela começa a te confrontar. O Espírito Santo, ele começa a te incomodar, a trazer à tona coisas que você precisa se libertar. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um ligamento, tem que fazer um desligamento de alma, já falei sobre isso aqui no canal. Às vezes é uma renúncia, uma idolatria, um ressentimento, então um vício, né? Então a gente precisa criar essa intimidade com o Espírito Santo. E ele vem trazendo à tona aquilo que você precisa se libertar. Eu vou falar um pouco de mim. Quando eu vim para o Senhor, eu não sabia nada disso, desse mundo espiritual, nada. Eu só vim para o Senhor e aceitei Jesus e comecei a ler a Bíblia. Comecei ali, ter uma intimidade com o Senhor. Todo dia de manhã eu abria e lia um capítulo da Bíblia e fui criando esse relacionamento com o Espírito Santo. E automaticamente o Espírito Santo começou a me mostrar que eu precisava me libertar de um perdão, de lá atrás de pessoas que me decepcionaram, me entristeceram, que eu carregava muito tempo, um desligamento de alma, qual mais maldição hereditária. Ele foi me trazendo conteúdos. Eu falo até aqui na internet, às vezes eu orava, pedia para ele me mostrar, e às vezes eu vinha aqui no YouTube, aparecia alguns conteúdos para mim relacionado a alguma coisa, e quando eu ia assistir eu falava, eu acho que eu preciso disso, porque ele começava a me lembrar de fatos que já aconteceu na minha vida, que eu precisava liberar o perdão. Então, quando você cria esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai saber quais áreas você precisa se libertar. Porque não adianta a gente vir para o Senhor e continuar com a casa suja. A gente precisa limpar a casa para o Espírito Santo habitar. O Espírito Santo, ele não habita em casa suja. Então precisamos libertar, né, dessa autolibertação na nossa vida. E como eu faço isso? Como que eu faço para me libertar? Você precisa confessar com a sua boca, porque a palavra de Deus diz em Mateus 18:18, tudo que é ligado na terra é desligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então a gente precisa falar, confessar com a nossa boca aquele pecado, aquela libertação, para você desligar no mundo espiritual, porque não é no mundo físico que nós estamos falando, mas é no mundo espiritual. Para as coisas chegarem aqui, elas primeiro são feitas no mundo espiritual. E quando ela é feita no mundo espiritual, ela desce aqui para a terra. Então você precisa desligar no mundo espiritual todas essas amarras, toda essa prisão. Abre a Bíblia de vocês em 1 João 1:9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você confessa o pecado,
o Senhor te perdoa, o Senhor te liberta daquilo que está te aprisionando. Então, nós precisamos sempre declarar com a boca, falar em voz alta, confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa intervir e nos libertar. Porque não adianta a gente falar no pensamento, porque o diabo não ouve nossos pensamentos. Então, automaticamente você não está liberto. O diabo precisa ouvir os seus pecados, as suas libertações, para ele não ter mais interferência sobre a tua vida, porque você vai estar desligando a legalidade que você colocou na vida dele sobre a sua vida. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Clique aqui embaixo, comenta, compartilha e também se inscreve no canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!